Bom dia, graça e paz, tudo bom com vocês? Hoje, o terceiro tópico tem por título o propósito do antigo concerto. A pergunta A diz assim: visto que o concerto da graça é suficiente para a salvação, por que se estabeleceu outro pacto no Sinai? Gálatas 3,19, Salmos 119, 18 e Apocalipse 3, 17 e 18 respondem esta pergunta. Gálatas 3,19 diz assim: logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa da transgressão, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelo anjo na mão de um medianeiro. Salmos 119 diz: abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Bom, por que houve a necessidade de um novo pacto lá no Sinai? O povo, durante o tempo que estava escravizado, que estava no Egito, ele perdeu meio assim que de vista o concerto que foi feito com Abraão. E o Senhor, ao retirá-los, ao libertá-los do Egito, queria levá-los à compreensão desse concerto, ao libertá-lo, Deus quis colocá-los numa situação que eles aprendessem sobre o amor, sobre a misericórdia de Deus e pudessem voltar a confiar nele, realmente confiar nele, Então, por isso que houve a necessidade de um novo concerto, porque o concerto feito com Abraão tinha sido perdido de vista por conta do tempo de escravidão do povo. O texto de Patriarcas e Profetas diz assim: mas havia uma verdade ainda maior a ser impressa na mente deles. Vivendo no meio da idolatria e corrupção, não tinham uma ideia verdadeira da santidade de Deus e da extrema pecaminosidade do próprio coração, de sua completa incapacidade de obedecer a lei de Deus por si mesmo e de sua necessidade de um Salvador. Tudo isso eles precisavam aprender. E esse pacto no Sinai vinha trazer tudo isso para eles. Pergunta B: o que aconteceu apenas algumas semanas depois que os israelitas prometeram guardar a lei de Deus? E quem foi o culpado pela quebra do concerto no Sinai? E aí, a gente sabe, e está relatado lá em Êxodo 32, 1,6 e Hebreus 8,8, o povo, depois de algumas semanas, quebrou o pacto com Deus. Êxodo diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-mo. E aí a gente sabe, continua o relato aqui dizendo que o povo trouxe e Arão, fraco, cedeu ao povo e fez um bezerro de ouro, o que deixou o Senhor muito irado. Então, o que acontece? O povo quebra aliança com Deus e manda fazer um bezerro para que eles adorem, para que seja o seu Deus, em total desânimo e ira por causa do grande pecado do povo, Moisés, quando viu um bezerro lá no meio do arraial, ele ficou muito irado, e aí ele jogou de propósito as 2 tábuas de pedra no chão, por orientação de Deus, para quebrá-las à vista do povo, e assim deixar claro, eles mesmos é que haviam quebrado o concerto que poucos dias antes tinham firmado com Deus. Então, Moisés quebra a tábua da lei e aí mostra para o povo que eles mesmos quebraram o concerto que tinham feito com Deus. Não foi Deus que quebrou com eles, foram eles que quebraram o concerto que tinham feito com Deus. Depois de tudo que eles viram, de todos os milagres, de toda a ação
Deus a favor deles, eles ainda cometeram essa loucura, né? Por isso, vendo agora a sua pecaminosidade e que careciam de perdão, foram levados a sentir a necessidade de um Salvador revelado, que era revelado no concerto abraâmico e prefigurado nas ofertas sacrificiais. Agora, pela fé e pelo amor, estavam ligados a Deus como seu libertador da escravidão do pecado. Agora estavam preparados para apreciar a bênção de um novo concerto. Então, muitas vezes, nós também precisamos passar por algumas provas para poder realmente compreender a nossa pecaminosidade e ser totalmente dependente de Deus, entender que precisamos de um Salvador e assim podermos sermos realmente ligados ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que nós possamos estar ligados ao Senhor nosso Deus por amor, por apreciação da bênção que é ter um Salvador, como nós temos, Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tenham um dia maravilhoso. Orem por mim. Eu estou orando por vocês. Guardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro, permitindo Deus. Até lá.